Então vamos lá. Temos uma modalidade contratual muito importante diante de nós. Falando então sobre empréstimo. Galera, quando a gente pensa em contrato de empréstimo, nós efetivamente estamos diante, mais uma vez, de um contrato extremamente utilizado. Então, realmente, o empréstimo, ele faz parte, ele compõe a realidade da vida das pessoas. Nós vamos ver situações de indivíduos que terão o empréstimo acontecendo de maneira mais frequente, e nós vamos ter pessoas que têm uma maior dificuldade ou resistência até mesmo para a realização desse contrato de empréstimo, né? Nós temos duas espécies de empréstimo. E quando a gente fala do empréstimo por si só, nós comentamos ontem, né, ao trabalharmos sobre empreitada, que normalmente os primeiros dispositivos de cada contrato, eles se dedicam a conceituar o instituto. É muito comum nós observarmos isso, né? O primeiro dispositivo referente àquele contrato vai conceituar o instituto. Na situação do empréstimo, nós temos o primeiro artigo de cada modalidade conceituando a própria modalidade, mas nós não temos no código um conceito específico do que é um contrato de empréstimo, conceito do empréstimo propriamente dito. Nós temos um conceito de comodato e temos um conceito de mútuo. Então, sempre quando nós estudamos a figura do empréstimo, ela já é estudada a partir das suas duas espécies, a partir das suas duas modalidades e muitas vezes não se dedica a qualquer tipo de tempo ou atenção para se compreender o que efetivamente significa um empréstimo. E caso você queira aí anotar ou pelo menos compreender isso, quando nós falamos de empréstimo, nós falamos de fluxo de bens, né? Nós estamos falando de uma entrega de coisa para outro indivíduo de maneira gratuita, com o objetivo de tê-la de volta ou o equivalente. Então, caso você queira anotar, vou falar novamente, né? Então, pensar em empréstimo, aqui eu estou falando de empréstimo de maneira geral, tá bom? Acho que eu vou escrever para você aqui no chat, fica mais fácil, né? Como a gente fez ontem. Então, vamos lá. Empréstimo. Trata-se de contrato pelo qual indivíduo transfere a posse de coisa sua gratuitamente, tendo por objetivo recebê-la de volta ou, ao menos, ou o equivalente. Ou o equivalente. Então, aqui nós temos uma ideia de contrato, está escrito errado indivíduo, mas você sabe que é indivíduo, não é o problema de escrever errado. Empréstimo, nós estamos falando de um contrato pelo qual um indivíduo transfere a posse de algo que é seu, né, e a regra, né, que nós estamos falando de uma definição que é regra geral, e essa posse ela é transferida gratuitamente, não se tem remuneração no empréstimo, e mais uma vez, isso é regra geral. Tem exceção? Tem, e nós trabalharemos a exceção. Mas a regra é que o empréstimo é sempre um contrato gratuito, sem qualquer tipo de onerosidade ou de uma contraprestação financeira, certo? Então, é uma transferência gratuita, mas é uma transferência que irá voltar. Então, porque se ela não voltasse, seria uma doação, né? Então, no empréstimo, o que vai caracterizar o empréstimo e inclusive diferenciá-lo da doação é que este bem que foi entregue para terceiro, ele vai voltar para você. E aí nós temos o seguinte detalhe, dentro da ideia geral. Ele pode voltar para você como o próprio bem, ou ele pode voltar para você como o equivalente. E é justamente nesse aspecto que vai estar a diferença entre comodato e mútuo. Então, as duas modalidades que nós temos e que nós estudamos sobre empréstimo, as diferenças que são apresentadas, elas estão nesse lugar mesmo, em que eu posso ter exatamente a coisa emprestada de volta, ou eu posso ter o equivalente à coisa emprestada me sendo devolvida. O que vai ser devolvido é o que vai nos informar ou nos indicar se é um comodato ou se é um mútuo.
Mas aqui coloquei para você uma ideia ainda inicial sobre a figura do empréstimo. Vamos começar a falar sobre essas modalidades. E eu quero chamar a atenção dos senhores para que nós observemos a evolução do conteúdo por meio da previsão do Código Civil. Nós temos lá no Código Civil, artigo 579, começa a falar sobre comodato. E ele diz o seguinte: o comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, per face com a tradição do objeto. E aqui nós precisamos, criaturinha está me mordendo, e aqui nós precisamos de tomar cuidado com dois pontos muito importantes. O que vai definir ou determinar um comodato? Artigo 599. Nós estamos diante de um empréstimo gratuito de coisas infungíveis ou não fungíveis. O código chama de não fungível, mas nós sabemos que isso também poderia ser chamado de infungível, para nós fazermos a delimitação adequada, sobre isso. E o que é uma coisa infungível ou não fungível? O que caracteriza um bem, um objeto ou uma coisa infungível? Quem se recorda? Vamos, povo. Vai, criaturinha. O que é uma coisa infungível? Mas a gente tem que falar o nome da pessoa, meu Deus do céu, para ver se a pessoa fala. Sabe, Luana? Lembra, Luana, o que é coisa infungível? É coisa substituível e não substituível? Fungível e infungível tem a ver com a coisa substituível e não substituível. A infungível é qual? Você se lembra? Pensa no mesmo sentido, Luana. Se eu tenho substituível e insubstituível, e eu tenho fungível e infungível, a lógica é a mesma. Sim. É como, por exemplo, eu ganhei um relógio da minha avó. Caso alguém, tipo assim, caso eu perca, eu não vou conseguir outro. Eu posso até conseguir o mesmo. É uma coisa infungível, algo mais especial no caso. Tipo, não vai ser substituível por outra. Sim, coisa infungível é coisa não substituível. A ideia é essa mesmo. Então, nós temos, quando a gente pensa nos objetos que nós possuímos, pense em todas as coisas que você tem, que você possui. Você tem objetos fungíveis, e a gente chama de fungível as coisas que são substituíveis, e vocês têm sobre vocês objetos infungíveis, que são aqueles insubstituíveis. Como você mesmo colocou, Luana, um relógio, e aqui, só fazendo um esclarecimento para não deixar vocês caírem em um possível engano, para ser infungível, não necessariamente significa que ele tem que ser valioso ou que ele tenha que ter uma relevância econômica, sentimental, qualquer coisa do tipo. Para ser infungível, basta que eu queira exatamente a mesma coisa de volta. Então, ainda que você tenha adquirido um relógio na lojinha do chinês, sem qualquer tipo de preconceito, para que você entenda, e pago R$15 no relógio, e uma pessoa que está precisando do relógio empresta ele de você, você quer aquele relógio de volta. Então, isso torna ele infungível por si só. O simples fato da gente ter essa situação da devolução do próprio objeto. Entendeu? Entendi. Então, o comodato, ele é caracterizado pelo empréstimo de algo infungível. E, além disso, é um empréstimo gratuito. Então, eu estou... Por exemplo, uma pessoa chega e te pede o seu celular emprestado, porque ela esqueceu dela em casa, ou acabou a bateria e tal. Se ela vai ficar um tempo, você posso ficar o primeiro horário de aula com o seu celular, porque eu preciso fazer uma pesquisa, fazer um trabalho, e você empresta. Isso é um comodato. A gente tem que entender o seguinte: todo comodato é um contrato de empréstimo. Mas nem todo empréstimo é um comodato. O contrário não é verdadeiro, porque empréstimo é gênero
que tem duas espécies, mútuo e comodato. Então, todo mútuo é o empréstimo, todo comodato é o empréstimo. Mas o empréstimo ele pode ser ou um mútuo ou um comodato. Nunca será os dois. É impossível nós termos sobre o mesmo objeto mútuo e comodato. Ou é um ou é outro. Porque os bens possuem classificações distintas. Quando eu analiso um objeto, quando eu analiso uma coisa, né, um bem, ou essa coisa é fungível ou essa coisa é infungível. Não tem como ela ser as duas coisas. Se ela for infungível e for emprestada, será comodato. Se ela for fungível, ou seja, substituível, e for emprestada, será mútuo. Beleza? Então, primeira espécie que nós temos de contrato de empréstimo é o comodato, e o comodato se caracteriza como um empréstimo de bem infungível ou não fungível. Caso você queira anotar aí no código, coloque insubstituível ou não substituível. E aí você coloca vários exemplos, celular, relógio, carro. Quando você empresta seu carro, você quer o seu carro de volta, você não quer o equivalente. Senão você venderia seu carro, se você quisesse o equivalente em dinheiro, por exemplo. Você quer exatamente a mesma coisa, né? E aqui é um ponto importante que eu peço que você destaque, caso você esteja com o artigo 579 aberto. Grife o gratuito do 579. E aqui, pessoal, nós estamos diante de um dos poucos absolutos do direito. O comodato é sempre gratuito. Não existe comodato oneroso. Comodato é sempre gratuito. Por quê? Preste muita atenção nisso para que você compreenda o raciocínio. Se eu tenho um empréstimo de coisa infungível e eu cobro por isso, isso é locação. A única diferença da locação para o comodato é que no comodato é de graça e na locação eu pago pelo uso daquele objeto. Então, se eu cedo a minha casa para uma pessoa e cobro lá um valor para que a pessoa use a minha casa, isso é locação, porque tem onerosidade. Agora, se eu cedo a minha casa para uma pessoa e eu não cobro, empresto, isso é comodato. Então, a diferença entre comodato e locação é a cobrança de uma contraprestação. Por isso que eu peço para você destacar, assim, de maneira fluorescente, o termo gratuito. Todo comodato é gratuito. Não existe comodato oneroso. Comodato oneroso se chama locação. Então, isso é algo muito importante. Por quê? Porque toda locação, ela acontece sobre coisas infungíveis. A gente aluga o quê? Carro, moto, a gente aluga casa. Então, a locação ela sempre está voltada a um objeto infungível, a um objeto não consumível. Ainda dentro do 579. Está acompanhando, né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Opa, o Eduardo chegou aqui aquela hora, né? Beleza, Eduardo? Vai acompanhando aí. Qualquer coisa, pergunta. Também é importante que você anote ou dê um destaque para a parte final do 579, quando ele diz o seguinte: perface com a tradição do objeto. O contrato de comodato, e nós comentamos sobre isso quando nós diferenciamos contratos reais, quando nós conceituamos contratos reais. Os contratos reais são aqueles que são formados pela entrega efetiva da coisa, né? E aí nós explicamos, demos como um exemplo de contrato real o comodato. Então, para a gente entender, o comodato, o contrato de comodato, ele só é formado no momento em que a pessoa está na posse do bem que ela tomou emprestado. Então, se eu combino com a Juliana que amanhã eu vou emprestar o carro dela, combinei isso com ela. Então nós já temos um contrato de empréstimo? Não, porque o contrato de comodato, ele só é firmado no momento, no nosso exemplo, que a Juliana me entregar o carro dela. Antes disso, nós temos um contrato preliminar ou um ajuste verbal, mas nós não temos um comodato, porque o que vai efetivamente formar um comodato é a tradição. E o que é a tradição? É a entrega efetiva da coisa. Ok? Então, é muito importante. Então,
o meu amigo me emprestou a casa dele da praia. E eu vou lá. Quando que está firmado o contrato de comodato? Quando eu chegar na praia e entrar na casa. Lá nós temos a formalização do contrato de comodato. Então, no momento que o comodatário, caso você queira anotar de uma outra forma, o contrato de comodato, ele é firmado, vou anotar isso aqui para você. O contrato de comodato é firmado no momento em que... Oh, meu Deus do céu, não estava digitando aqui. O contrato de comodato é firmado no momento em que o comodatário é quem pegou emprestado, e daí nós temos o comodante, que é aquele que fez o empréstimo, né? Quando o comodatário entra na posse da coisa emprestada. Então, não é no ajuste verbal, não é numa assinatura, o contrato de comodato ele se forma no momento em que ocorre a tradição, no momento que ocorre essa conquista da posse por parte daquele que tomou a coisa emprestada. Também um ponto muito importante. Quando a gente olha os artigos que fazem parte ou que compõem esse nosso objeto de estudo, nós temos aqui algumas perspectivas muito interessantes. E, além disso, muito importantes, né, quando nós precisamos dar uma olhada disso, né? São poucos artigos, 579 até o 585, e todos os artigos com várias peculiaridades. Vamos dar uma olhada no 580 agora, o segundo artigo que trata de comodato. Os tutores, curadores e, em geral, todos os administradores de bens alheios não poderão dar em comodato sem autorização especial os bens confiados à sua guarda. Então, a gente precisa entender o seguinte, a partir do artigo 580. Eu tenho livre possibilidade de realizar comodato em relação aos meus bens, em relação ao meu patrimônio. Então, se eu quero emprestar algo, eu empreste coisa que é minha. Ninguém tem autorização para emprestar coisa alheia sem ter uma possibilidade expressa ou um reconhecimento que o artigo 580 diz autorização especial. E aqui é especial no sentido de específica. Então, se o indivíduo é um procurador, um administrador de bens, o cara tem um vasto patrimônio e contrata uma pessoa para administrar o seu patrimônio. Para esse administrador emprestar qualquer coisa, ainda que seja um notebook entre os milhares existentes, precisa estar no contrato entre eles que ele tem possibilidade de emprestar. Do contrário, ninguém pode emprestar coisa alheia sem autorização, pela sua simples vontade. Eu posso realizar comodato somente sobre aquilo que é meu, né? Então, também é uma previsão bastante importante. A questão do artigo 580. Depois ele vai começar a falar dos prazos, né? Mas vamos pensar em mais algumas questões teóricas que não estão necessariamente nos artigos e depois a gente volta para os artigos. Você também pode ouvir falar, dentro dos contratos de empréstimo, outras classificações. Então, em vez de você ouvir o termo comodato, você pode ouvir empréstimo de uso. Isso está no seu material, no material que eu enviei para vocês. Então, o comodato também pode ser chamado de empréstimo de uso. Por que empréstimo de uso? Porque a pessoa usa e devolve. É a natureza infungível do objeto que foi emprestado, do objeto do comodato. E aí, por sua vez, o mútuo é também chamado de empréstimo de consumo. Por quê? Porque o mútuo tem por objeto algo consumível, substituível, né? Então, o mútuo pode ser chamado de empréstimo de consumo. Muito importante também falarmos sobre essa diferenciação. Então, dato, falamos da diferenciação entre eles. Deixa eu dar uma olhada aqui no material de vocês. Já falamos do contrato, da sua classificação, né, do primeiro artigo, falamos da gratuidade, falamos da coisa infungível, e agora a gente vai chegar... Vamos retomar aqui um por um para não ficar isso perdido, né?
Ah, tá, eu que escrevi isso, não era pergunta. Então, a gente já sabe que comodato é cessão gratuita de coisa infungível, móvel ou imóvel para ser usada e devolvida a certo prazo. Essa definição de comodato, ela está no artigo 579. Quais são os pontos chaves do conceito que nós precisamos destacar? A maioria já comentada. Então, nós temos uma cessão. E o que significa uma cessão? Cessão é transferência de posse. E nós falamos sobre isso no conceito que eu pedi para você anotar. O comodato ele transfere a posse da coisa. Tanto que quando eu falei que ele é firmado pela tradição, é quando se transfere a posse, né? Se entrega a posse para o comodatário. Então, cessão, primeiro destaque que nós fazemos no conceito. Segundo destaque que nós fazemos é a questão da gratuidade. Comodato, como eu falei, é sempre gratuito. Temos que fazer uma ressalva esta que foi colocada no seu material, né? As despesas referentes ao uso da coisa correm por conta daquele que emprestou. Isso é uma questão meio lógica, né? Então, tipo, você empresta o seu carro e, além de tudo, você tem que dar gasolina para o carro. Então, todas as despesas de uso que esse indivíduo que emprestou de você tiver, elas vão correr por conta dessa pessoa, de quem foi beneficiado pelo comodato, né? Pelo comodatário. Então, é importante que isso também fique bastante claro. Léo mandou avisar que como estão trocando a net lá da casa dele, depois vai assistir a aula. Beleza, Heloísa, obrigado. Próximo ponto importante para destacarmos acerca do conceito. Coisa infungível. A coisa dada em comodato ela é infungível, insubstituível, não consumível, enfim. E nós temos como um último ponto importante para compreendermos o conceito, que é a questão da temporariedade. E aí, pessoal, o que é temporariedade? E isso não fica tão claro quando nós olhamos para o conceito, né, por si só. Porque ele não fala em nenhum momento aqui no conceito que esse empréstimo é por prazo determinado, mas faz parte da natureza do empréstimo ser por prazo determinado. Precisamos entender que a temporariedade é um elemento importante de qualquer empréstimo. Todo empréstimo ele é identificado pela temporariedade. O que é isso? Porque se não tiver prazo para devolver, posso até pensar em uma doação nesse caso. Então, não é isso. Eu tenho que ter um prazo, tenho que ter um tempo. As partes, quando elas firmam ou fixam um comodato, elas vão fixar no próprio contrato de comodato o prazo sobre isso. Então, é a lógica do empréstimo. Então, eu peguei o carro de um amigo emprestado. A gente vai combinar. Eu vou poder usar esse carro por quanto tempo? Todas as despesas de uso desse carro são por minha conta. Só que eu vou devolver em uma semana, vou devolver em um dia, vou usar 3 horas. As partes vão estabelecer, elas vão fixar um prazo. Por isso, essa natureza temporária dessa tipologia contratual. Mas quando eu olho para o artigo 581, o terceiro artigo a tratar do comodato, nós temos ali uma previsão muito interessante. Ele fala da situação em que o comodato não tem prazo estipulado. Olha o que diz o 581. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido. Nossa, professor, eu não estou entendendo o que isso significa. Pensa comigo o seguinte. Você empresta algo infungível para alguém. E vocês, na hora de firmar o empréstimo, não combinam o tempo. Poxa, então se não tem tempo, quer dizer que ele vai poder usar minha coisa até ele enjoar? Não. Aí qual que é a regra que a gente aplica? Você emprestou para quê? Qual a finalidade daquele indivíduo que tomou o objeto emprestado? De acordo com essa finalidade, eu vou presumir o prazo. Então vamos pensar o seguinte, o seu vizinho... Não é nada? Ah, tá, achei que era uma pergunta. Seu vizinho chega para você e diz o seguinte... você poderia me emprestar o seu veículo porque eu preciso levar o meu pai ao médico? Meu carro está na oficina e eu preciso muito levar meu pai ao médico, ele está doente. Seria possível você me emprestar o seu carro? E você fala, empresto. E vocês não combinam um prazo. Aí como que eu vou considerar esse prazo, já pensando que todo comodato é temporário? Bom, ele emprestou para levar o pai para o médico. Então, quanto tempo se presume que ele vai demorar para levar o pai
no médico e voltar. Bom, se eu moro em Apucarana, ou Arapongas, e o médico é em Londrina, no muito ele vai gastar um dia, caso ele tenha que ficar lá muito tempo esperando. Então, essas são as presunções que nós fazemos que o 581 nos diz. Agora, se é uma situação em que o pai, vamos pensar, ele está com um câncer e precisa ir para Barretos, e ele pediu o seu carro emprestado, ele não vai te devolver com um dia. Então, nós temos que fazer essa análise prática de acordo com a finalidade do empréstimo, para daí chegar até um ponto presumido de prazo para que se encerre o comodato e a coisa seja devolvida ou lhe seja entregue, né? E aí diz mais o artigo 581, ele não se limita a falar isso somente. Olha o que mais ele nos coloca. Depois do ponto e vírgula, né, necessário para o uso concedido. Não podendo o comodante, que é o dono da coisa, aquele que fez o empréstimo, salvo necessidade imprevista e urgente reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada. Então, olha que antes de terminar o prazo convencional ou o prazo que se presuma, né, pelo uso autorizado. Então, nós temos aqui o 581 como um artigo extremamente importante. Vamos entender isso com muito detalhe. Fiz um empréstimo, não fixamos prazo. Então, eu vou presumir um tempo de acordo com a destinação que ele daria para o objeto, da maneira como ele usaria o objeto. Faço uma presunção. Então, ele ia levar uma tarde, um dia, 2 dias, 3 dias, enfim. Emprestei meu celular para aquela aula, então vai levar lá 1h30, depois ele já tem que me devolver. Faço essas presunções. Fiz isso. Eu, como dono da coisa, não posso interromper esse comodato no meio do prazo. Do tipo, chego lá para a pessoa e falo, mudei de ideia, me devolve. Vou levar embora, não quero mais que fique com você. Eu não posso interromper o comodato. A não ser que eu tenha uma necessidade, um imprevisto ou uma urgência. E aí, o que é necessidade, imprevisto ou uma urgência? Isso vai ser discutido no caso concreto. Então, imagine, você acabou de emprestar o carro para o seu vizinho, para ele levar o pai para o médico. Porque ele saiu de frente da sua casa, o seu filho passou mal e caiu estribuchado. Você corre, intercepta o carro no meio e fala, me devolve o carro, preciso levar meu filho para o hospital aqui. Já eu te empresto de novo. Mas você está interrompendo o empréstimo, você já me emprestou, posso fazer isso? Posso. Eu estou diante de uma necessidade que não era prevista e de uma necessidade urgente, né? O código diz necessidade imprevista e urgente. Então, aí eu posso interromper o comodato, inclusive se tiver previsto prazo. Fiz um empréstimo lá por 2 dias e aconteceu uma necessidade imprevista lá no meio desse prazo, eu pego de volta a coisa. Não tem nenhum problema. Mas se eu não tiver essa circunstância de urgência, eu não vou poder interromper o comodato. Vou ter que aguardar o prazo final, prazo este previsto pelo contrato, ou pelo menos prazo este presumido por conta da finalidade que seria dada por aquele que emprestou a coisa. Está acompanhando? Tudo certo? Tudo bem? Então, podemos continuar? Está entendendo, Luana? Luana, Mauro, a Heloísa fez assim com a cabeça. A Mara está entendendo? Tudo certo? Estou, professor. Juliana? Os outros não têm a carinha aparecendo. O Bruno me mandou um positivo. É isso aí. Muito obrigado. A Ariana também mandou um positivo. Obrigado. Vamos seguir. Deixa eu ver aqui. O Eduardo fez uma pergunta, né? Qual o efeito jurídico caso o comodante peça o carro no momento em que foi emprestado? Vamos lá. Bom, quando a gente tem uma situação dessa, de efeito jurídico, Eduardo e todos os demais, nós não temos previsto necessariamente no código uma consequência por essa antecipação de devolução. Mas, a partir do instante em que eu tenho um contrato já estabelecido e ele foi rescindido, porque isso é uma rescisão de contrato, né? Porque toda vez que o contrato ele é interrompido e não é levado até o seu final, e ele é interrompido pela vontade de uma das partes, nós vimos que isso é aquela figura da resolução unilateral, né? Então, uma pessoa por si só quer pôr fim ao contrato. E aí, se for uma situação de causar prejuízo para a parte, ela pode buscar uma indenização.
Então, pense na seguinte situação. Claro que é uma situação muito bem teórica, talvez absurda, mas ela é didática. Nesse exemplo que eu dei, em que eu empresto o carro para o meu vizinho para ele levar o pai ao médico. Eu emprestei, meu vizinho entrou no carro e ligou o carro. Já aconteceu o comodato. Se eu pedir o carro de volta, eu tenho que analisar o quê? Antes dele levar o pai para o médico, né? Interromper o contrato, rescindir o contrato, o que vai ser analisado? Eu interrompi com justa causa, exemplo, meu filho passou mal, tá tudo certo, posso fazer isso. Agora, eu interrompi e não foi reconhecida a justa causa, e vamos imaginar que o pai do cara morreu, estava muito mal, eu vou poder ser tido como, pelo menos com algum tipo de responsabilidade. E talvez não, muito provavelmente eu serei condenado a pagar algum tipo de indenização para esse meu vizinho. Então, nós temos esse tipo de efeito. O efeito aqui, Eduardo, é o efeito normal e natural de qualquer descumprimento contratual. Então, não tendo justa causa para esse descumprimento e também, desde que não seja um descumprimento contratual ou uma rescisão contratual de duplo consentimento, um distrato, né? Então, vamos pensar o seguinte. O cara saiu com o carro e você mudou de ideia. Você vai lá, conversa com o cara, vocês dois entram em um acordo, se até ajeitam outro carro para ele usar. Então tá tudo certo, ele concordou com esse encerramento do contrato. Agora, se foi imposto essa finalização contratual, nós podemos ter uma figura de responsabilidade civil aí. Beleza, Eduardo? Imagina, de nada. Vamos lá. Falamos então dessa questão da temporariedade. E se a coisa perecer? Se você fez o empréstimo, né? E o objeto perece, se perde. Olha que coisa, vamos prestar atenção nisso. Vamos dar uma olhada no artigo 582. O comodatário é obrigado a conservar como se fosse sua própria coisa, né? Então, é muito importante que aquele que tomou algo emprestado, que ele entenda que ele é obrigado a cuidar daquilo como se fosse sua. Isso é muito curioso, essa previsão, pessoal, porque quando o código coloca isso, e ele coloca isso em vários momentos, ele tem a presunção de que, se eu colocar isso, né, cuide daquilo que é meu como se fosse seu, como se isso significasse que a pessoa vai zelar muito. Mas você certamente já conheceu alguém porco, alguém completamente desleixado, que dá medo de você falar para a pessoa, cuide daquilo que é meu como se fosse seu. A pessoa vai deixar no tempo, vai deixar na chuva, vai destruir, vai acabar com o seu negócio. Então, é muito complicado esse negócio. Quando o código diz ele tem que usar como se fosse dele, o sentido dessa terminologia é no sentido de cuidar mesmo. Porque, por que eu estou falando isso? Porque se você emprestar para uma pessoa que é extremamente desleixada, relaxada, isso não autoriza a pessoa a destruir o seu bem. Porque daí ela poderia, na defesa dela, falar o seguinte: o código fala que eu tenho que usar a coisa como se fosse minha. Eu toco o pau nas minhas coisas. Não fico zelando absurdamente. Eu usei como se fosse minha. Não é assim, não. O usar como se fosse meu é ter cuidado com a coisa, tá? É muito importante nós entendermos esse desdobramento. Tenho menos de um minuto, vai cair a qualquer momento. Já eu envio o segundo link para a gente continuar, tá? Até daqui a pouco.